Minha saudação a todos aqueles que participam mais uma vez deste nosso encontro semanal da série Claves Notariais e Registrais. Agradeço muitíssimo aos meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, assim como agradeço o presidente da ANOREG do Paraná, o Dr. Matheus Afonso Viro da Silva, estendendo esse agradecimento às presidentes anteriores dessa entidade, que deram o início, o começo e a continuidade dos nossos encontros. A doutora Mariana Podenato Martins e a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo, da LAVEC. Bom, nós estamos tratando aqui do tema das fontes do direito notarial e registral, em sua 40ª parte. Nas exposições imediatamente anteriores, nós fizemos referência já à largueza, à elasticidade com que se tem, em nossos tempos, estendido o significado do vernáculo jurisprudência. Há um tempo, quando eu era, portanto, não é demasiado tempo, se nós pensarmos em escala geral, quando eu era estudante, ainda na Faculdade de Direito, a palavra jurisprudência significava conjunto de decisões reiteradas e uniformes de um tribunal. E só se aplicava a jurisprudência jurisdicional. Pois acho que mudou bastante e hoje se fala na jurisprudência administrativa, entre outras menções da jurisprudência. Essa expressão jurisprudência administrativa hospeda não apenas decisões proferidas pelo Poder Judiciário no exercício de função administrativa. O Poder Judiciário possui algumas decisões de caráter jurisdicional, outras de caráter administrativo. Mas, igualmente, esse termo jurisprudência administrativa pode adotar-se, e adota-se com frequência, no âmbito de outros poderes políticos, no nosso caso o executivo e o legislativo, e até mesmo pela administração descentralizada, por exemplo, por agências reguladoras. No caso dos poderes políticos, por exemplo, imaginemos um conjunto de decisões que a administração pública adota referentemente a seus servidores, quando eles podem tirar férias, se é possível receber cesta de Natal, se não pode. São decisões administrativas, às vezes sujeitas a recursos, a via jurisdicional até mesmo, que se tomam em primeira instância de decisão pela própria administração pública. O mesmo se passa com o Poder Legislativo. Bom, quanto à jurisprudência judiciário-administrativa, já dissemos, a jurisprudência judicial lato sensu abrange tanto a jurisprudência jurisdicional, objeto da nossa exposição na semana passada, quanto a jurisprudência administrativa. Ela pode definir-se, ou dividir-se, melhor dizendo, dividir-se em jurisprudência ad intra e jurisprudência ad extra. A jurisprudência ad intra refere-se a decisões administrativas que dizem respeito aos servidores do próprio judiciário. Pode-se falar assim, uma jurisprudência interna, endógena. Então, são julgados referentes a magistrados, a secretários dos tribunais, a escreventes, oficiais de justiça, estagiários. Então, vai decidindo sobre o seu próprio corpo, por assim dizer. Já a jurisprudência que se diz ad extra dirige-se a questões relativas a particulares, tanto em geral, por exemplo, decisões em processos licitatórios de interesse concreto do Poder Judiciário. Imaginemos o seguinte: o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná instaura um processo de licitação para adquirir, suponhamos, aparelhos de ar-condicionado. E tem a comissão, que é criada pelo presidente, tem de criar, aliás, atualmente pela presidente, primeira presidente mulher do Tribunal de Justiça do Paraná. A presidente nomeia uma comissão
A comissão passa a decidir o que acha que cabe num caso ou no outro, e essas decisões estão sujeitas a impugnações, etc., e foram formando um conjunto. A cada decisão individual ou a seu conjunto tem se dado o nome de jurisprudência administrativa, e nesse caso em caráter geral, particular e geral. Quer dizer, o licitante é o que é o interessado na decisão que o tribunal adote aqui administrativamente. Mas há um quadro ainda específico e singular, em que essa decisão, em que essas decisões administrativas se destinam a pessoas e atividades submetidas habitualmente, não só circunstancialmente, ocasionalmente, mas habitualmente à supervisão judiciária. Aí pode discutir-se se essa submissão ou se essa subordinação é ou não hierárquica, não importa. Ou seja, elas são particulares, são pessoas que são particulares, embora em colaboração com o poder público. E aqui, então, nós temos essa especialização, que é exatamente a que vai dizer respeito, no campo do nosso interesse, às notas e aos registros públicos. Pois bem, essas mesmas jurisprudências ad intra e ad extra podem ter natureza comum ou natureza disciplinar. Portanto, ambas as coisas. Assim, é da jurisprudência ad intra, que era a decisão acerca de pedidos, por exemplo, formulados por magistrados ou por servidores, fruição de férias, gozo de licença-prêmio, caso de magistrados, gozo de licença compensatória, compensação de faltas, justificação de faltas, vai por aí afora. Essa é matéria comum e ad intra. Mas também pode ser que essa jurisprudência ad intra esteja cuidando de um processo sancionador. Os famosos PADs. Essa linguagem do PAD surgiu especialmente com a instituição do Conselho Nacional de Justiça. Antigamente não se falava normalmente em processo administrativo disciplinar. Falava-se ou em sindicância ou processo disciplinar. Não se falava processo administrativo disciplinar, e menos ainda era ele chamado habitualmente por esse epíteto, PAD, essa sigla, PAD. Aí virou famoso o epíteto, PAD. Bom, exercício de jurisprudência disciplinar, jurisprudência ad intradisciplinar, por exemplo, relativa a magistrados. Jurisprudência que vai se formando, ou seja, no caso da absolvição, ou no caso de imposição de sanções. Por exemplo, quando se impõe a pena de disponibilidade, a penalidade de disponibilidade, de remoção compulsória, de censura, etc. O que nós estamos cuidando é do exercício de uma jurisprudência administrativa ad intra, de caráter disciplinar. E o mesmo se passa com a jurisprudência administrativa ad extra. É dentro de seu âmbito, por exemplo, que se decide sobre a designação de interinos nos ofícios extrajudiciais. Muito bem, aqui nós temos natureza geral, natureza comum. Mas temos também, em sua esfera, casos ou hipóteses de inflição de penalidades, por exemplo, aos notários e registradores. Quando, com amparo na Lei 8.935, se impõe em um processo administrativo esta ou aquela penalidade, esta ou aquela sanção a um notário ou a um registrador, o que está havendo é a manifestação da jurisprudência judiciário-administrativa ad extra disciplinar. Portanto, encontramos aqui a classificação específica. Pois bem, o uso das expressões jurisprudência registral e jurisprudência notarial está mais diretamente reportado a decisões de natureza comum. É muito raro, praticamente não se encontra referência com essa expressão, jurisprudência registral, ou com a outra, jurisprudência notarial, às decisões de caráter disciplinar, de caráter sancionador. Mas isso é questão de uso. É simplesmente porque está em uso a imensamente maior adoção dessa expressão para os casos de julgamento em questões não punitivas, não sancionadoras. Mas isso não impede
que seja própria a utilização também da expressão jurisprudência registral e da expressão jurisprudência notarial para abranger os processos e as decisões de caráter disciplinar. Bom, uma outra importante classificação dessas jurisprudências notarial e registral, administrativas, não é? Concerne a sua origem, é dizer, a fonte judiciária de que elas provêm. Há em nosso direito atual três possíveis origens ou três possíveis fontes de que advêm essas decisões que depois formam a jurisprudência notarial e registral. Primeira fonte, as corregedorias permanentes. Em alguns estados da nossa federação, preferem falar-se em diretoria do fórum, etc. Segundo, as corregedorias gerais dos estados e do Distrito Federal. E terceiro, a Corregedoria Nacional de Justiça. Suas competências da permanente, ou diretoria do fórum, das gerais correspondentes e da Corregedoria Nacional de Justiça são, em boa parte das hipóteses, não em todas, mas em boa parte das hipóteses, e quando menos de fato, ascendentemente concomitantes. O que quer dizer? Elas têm manifestação de competência concomitante ou simultânea de maneira ascendente, tal que a Corregedoria Permanente, se está decidindo um caso, não impede que haja competência das corregedorias que lhe são superiores, é dizer, da geral correspondente e da nacional. As decisões da Corregedoria Geral estão sujeitas também à Corregedoria Nacional. Então, isso não se dá em outro sentido, ascendentemente, mas não descendentemente. Uma decisão da Corregedoria Nacional não pode, um processo que esteja lá em curso, não pode ser avocado ou decidido simultaneamente, de modo posterior, pela Corregedoria Geral. Imaginemos que haja em curso lá um processo qualquer na Corregedoria Nacional e eu resolvo aí, como Corregedor Geral, por exemplo, adotar também um outro processo e decidir aqui, às vezes contrariando a competência lá, ao mesmo tempo, o mesmo processo, etc. Às vezes o que ocorre, às vezes, é uma simultaneidade fática, ou seja, de sequer advertir-se que há em curso um determinado processo na Corregedoria Nacional e a Corregedoria Geral de um Estado estabelecer o mesmo tipo de processo, às vezes envolvendo os mesmos interessados, desconhecendo o curso anterior ou mesmo iniciado de maneira concomitante na Corregedoria Geral. Bom, claro também que isso, eu mencionei aqui essas três fontes, mas lembremos que pode haver também, em alguns estados, atribuição de poderes disciplinares, de exercício de corregedorias, por órgãos que não sejam propriamente os corregedores. Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos um bifrontismo administrativo com a existência do Conselho Superior da Magistratura, que decide em grau de recurso os processos de dúvida. E, às vezes, já esse Conselho Superior da Magistratura, em alguns de seus precedentes, determinou uma providência de caráter correcional, que me parece não ser adequado, mas, enfim, como o Corregedor-Geral da Justiça faz parte do Conselho, o Conselho, então, entende que, para prestígio do corregedor, se adote a decisão colegiadamente. Como é um processo administrativo, há uma certa elasticidade, uma certa flexibilidade, uma certa tolerância com algo que não seria muito próprio. Ora, essa decisão, embora provenha do Conselho Superior da Magistratura e não da Corregedoria, está sujeita também à competência não só simultânea, né, nessa parte, se for possível estabelecer-se de fato isso, mas também à avocação e correção pela Corregedoria Nacional. Isso é perfeitamente possível. Então, quando aqui se menciona a Corregedoria, tem-se em conta que pode haver situações assemelhadas, ou seja, de órgãos que exerçam alguma função de caráter correcional. Bom, mas a isso deve também seguir o apontamento de uma exceção, ao menos há outras, mas de uma em particular, para fins ilustrativos. Aqui se trata do processo de dúvida registral, porque esse processo está previsto na Lei 6.015 de 1973,
Há todo um rito. Da decisão de primeiro grau, cabe recurso de apelação. O recurso de apelação, por sua vez, está previsto no Código de Processo Civil, todo o seu rito, toda a sua forma de julgamento. E, portanto, aqui não cabe pensar em competência concomitante ou simultânea, e sequer de avocação. O que sim, agora é outra coisa. Depois de decidido o processo de dúvida, nada impede que seja a Corregedoria Geral, imaginemos que o processo de dúvida tenha transitado em julgado a sua sentença em primeiro grau, sem recurso. Então a Corregedoria Geral pode, na verdade, não é propriamente avocar o processo. A Corregedoria pode avocar os autos para estudá-lo. Isso pode. Estudá-los. Isso pode. Não vai mudar propriamente a sentença, mas vai mudar os efeitos da sentença, ou impedir que ele se realize. Por exemplo, antes mesmo da expedição de um mandado para registrar um título, a Corregedoria impede que isso se faça, ou então, se feito já o registro, anula-o, por exemplo, por nulidade formal. Imaginemos caso que uma sentença de primeiro grau determine o registro de uma posse. A posse não se registra no ofício imobiliário. Registra-se aí, registra-se a posse aqui. Não vamos discutir aqui, o tema não é o caso de falarmos aqui da chamada legitimação de posse, para que não haja confusões. Bom, ou então um comodato. A Corregedoria vê que aquilo não pode ser feito. Se já foi expedido o mandado e houve o registro, cancela-se por nulidade. Se não foi expedido o mandado, susta-se o cumprimento da decisão. Não é propriamente competência concomitante, nem revocatória, a sentença não se revoga, mas ela não se cumpre por uma medida posterior da Corregedoria. Isso pode ocorrer também em relação ao Conselho Nacional de Justiça, que normalmente não recebe recursos contra sentenças de dúvida ou acordos no processo de dúvida, mas nada impede que a Corregedoria Nacional, entendendo que haja algo equivocado, possa sustar o cumprimento do decidido. Ela não vai decidir no lugar de quem tem que decidir, mas ela pode sustar o cumprimento ou pode ainda anular um registro efetuado com base na decisão adotada por uma Corregedoria, seja geral, seja permanente, seja ainda por uma decisão administrativa adotada em Câmara, porque o fato de se julgar eventualmente em alguns estados, numa Câmara jurisdicional, um processo de dúvida, não transmuda a natureza da dúvida de administrativa para contenciosa. Então isso tudo é perfeitamente possível. Nós vamos voltar a esse assunto e continuar a tratar um tanto da jurisprudência administrativa no campo notarial e registral na exposição da próxima semana. Até lá, fiquem todos com o meu agradecimento pela presença nesta aula. Fiquem também todos com o testemunho aqui do meu agradecimento à Noreg do Paraná e à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral pelo apoio que dão a esses nossos encontros semanais. Muito obrigado.